Bom dia, boa tarde, boa noite, olá. E aí, tudo bem para todos vocês? Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer ao convite para falar nesse primeiro workshop de psiquiatria e saúde mental do Setembro Amarelo, que é promovido por essa união das ligas de psiquiatria e saúde mental de várias regiões do país. Eu acho que é uma iniciativa muito bacana, principalmente porque é um momento difícil para a nossa sociedade e que informações médicas, psiquiátricas precisam ser divulgadas de forma clara para as pessoas, porque existe uma previsão de um aumento exponencial de transtornos psiquiátricos para o ano que vem, em função de todo esse estresse que a gente está passando. O convite veio e eu quis falar sobre um sintoma importante, que é a ansiedade na pandemia, ou uma pandemia da ansiedade, ou os dois. Que, em função do estresse todos que estamos passando, a ansiedade é o sintoma mais prevalente. Meu nome é Lino Marcos Zanata, eu sou professor de psiquiatria da Faculdade de Medicina da FURG, sou professor, preceptor e agora coordenador da residência de psiquiatria da Santa Casa de Rio Grande, tá? E sou coordenador da Liga de Psiquiatria e um incentivador desse tipo de atividade. Alguns dados importantes para que a gente possa começar a conversar. É público e notório que existe uma perda econômica em função da pandemia mundial. Também se sabe que metade dos problemas, ou mais, problemas psiquiátricos começam em torno dos 14 anos de idade, que o suicídio é a segunda causa de morte entre 15 e 29 anos, que nações de baixo e médio desenvolvimento econômico, acima de 76, 75% das pessoas com problemas psiquiátricos não têm atendimento ou têm um atendimento de baixa qualidade. A expectativa das pessoas que têm problemas psiquiátricos graves, expectativa de vida, é de 10 a 20 anos menor do que a população em geral. E a depressão afeta em torno de 260 milhões de pessoas no mundo em condições normais de temperatura e pressão. Não agora na pandemia. Agora é muito mais. Isso aqui é uma foto, tá, do Cassino, que é uma praia aqui perto de Rio Grande, do Rio Grande do Sul, que é dita a maior praia em termos de extensão do mundo. Então, em janeiro, as pessoas estavam na praia. Isso aqui é uma foto de uma característica do cassino. As pessoas vão para a praia de carro e ficam enfileiradas, uma do lado da outra, né, e tomam banho e ficam enfileiradas, né? E estamos vivendo normalmente no nosso país, enquanto lá fora as coisas estavam pegando fogo. Tivemos, inclusive, carnaval esse ano, né? Final de contas, lá fora estava pegando fogo. No Brasil, não. Né? No Rio Grande do Sul tivemos um Grenal. E no dia seguinte, as medidas de restrição começaram. Então, a gente vivia um conto de fadas. Aí chegou aqui esse negócio, uma doença que veio da China, que estava bem longe daqui, uma coisa nova, que ninguém entendia direito, ninguém sabia o que fazer direito, então as pessoas foram tomando decisões e decisões sobre isso, muitas vezes com pouquíssima base científica, e isso chegou aqui, e aí entramos nesse rol de países que começaram a tomar medidas de isolamento social, de lockdown, de fechar escolas e
as pessoas ficarem dentro de casa, se isolarem dentro de casa, por uma obrigação, lembrando que isolamento social é um comportamento que pode ser sugestivo de planejamento de suicídio. As pessoas, em condições normais, começam a se afastar dos amigos, dos entes queridos. Isso é uma mudança de comportamento que chama a atenção e que pode sugerir agravamento de sintomas psiquiátricos e até um planejamento suicida. O cérebro da gente tem dois mecanismos para a detecção de medo e ansiedade. Então, quando existe um estímulo sensorial, esse estímulo sensorial passa pelo tálamo e se dirige para a amígdala de uma forma rápida. Rápida é milissegundos. A amígdala responde a esse estímulo, reage a esse estímulo de forma emocional. E como esse estímulo, esse caminho é muito rápido, o estímulo que chega na amígdala pode ser incorreto, não precisa ser preciso. Então, se reage sem saber direito a que se está reagindo, certo? Existe um outro circuito, que é mais longa, outros 2 milissegundos, que é do córtex sensorial, que identifica o estímulo, que processa as informações de estímulo e vê o que é que está me causando medo, certo? Então, existe um circuito que ele é mais rápido, mas é impreciso. E existe um sistema mais lento, que é mais preciso, tá? O exemplo mais claro disso é o da cobra e do rato. O rato, quando vê a cobra, ele paralisa antes de saber que a cobra é uma cobra. Alguns milissegundos depois, ele reconhece que a cobra é a cobra. Mas ele, ao ver a cobra, ele não sabe que é uma cobra. Mas é um estímulo que causa medo, que causa ansiedade, e ele reage a isso imediatamente. Depois ele reconhece a cobra, bom, aí talvez ele consiga fugir. Nesse momento de pandemia, esses dois circuitos do nosso cérebro são constantemente estimulados. O fato de não sabermos uma solução para isso, para o que está acontecendo, não termos uma ideia de quando isso vai terminar, as pessoas serem obrigadas a ficar dentro de casa, se limitarem, se distanciarem de entes queridos, diminuírem suas atividades, diminuírem seus ganhos, isso estimula os dois sistemas o tempo todo. Até porque nós não temos explicações corretas, ou as explicações mais corretas são as menos divulgadas, né? Temos um momento em que pessoas não médicas estão falando sobre questões médicas como se fossem especialistas. Tínhamos 200 milhões de técnicos de futebol, agora temos 200 milhões, talvez 100 milhões de infectologistas e mais 100 milhões de epidemiologistas, né? Mais não sei quantos farmacologistas, né, que falam de uma maneira tão segura sobre coisas que eu não sei de onde é que eles tiraram. E, obviamente, isso impacta a população, impacta a gente, né? E isso causa ansiedade. Isso é um estresse que entra no nosso cérebro, que estimula a amígdala, que estimula o córtex pré-sensorial, que identifica ou não. Então, nós estamos com medo de uma coisa que não sabemos direito o que é, sabemos que tem um monte de gente morrendo,
estamos esperando uma vacina que vai ser feita em 6 meses, estamos acreditando que vai funcionar e que tudo vai voltar ao normal, simples assim. E parece que as coisas não são dessa forma, né? Numa reportagem da CNN, mostra que auxiliares técnicos de enfermagem, que são pessoas que, com ansiedade ou sem ansiedade, com medo ou sem medo, têm que trabalhar. E elas são as mais expostas, as que têm mais contato com pessoas contaminadas. Elas têm mais contato, a enfermagem tem também contato, mas em menos intensidade, com menos frequência, e os médicos menos ainda. Mesmo assim, todos estão trabalhando no front. Colegas de vocês, tá, que estão no 5º ou 6º ano, que vão se formar no que vem, de qualquer jeito, estão trabalhando. Se estão com medo ou não estão com medo, eles estão trabalhando, eles estão lá fazendo o seu estágio, eles têm que se formar. Então, muitas pessoas, mesmo com ansiedade, estão expostas a toda essa situação de medo. E essa situação causa sintomas. Nem todas as pessoas aguentam. Existe um limite para resiliência, existe um limite para resistência. E esse estresse que estamos vivendo testa continuamente os nossos limites, porque não tem tempo para terminar. E como é que a gente sabe que a gente está ansioso? Quais são os sintomas que aparecem, que começam a aparecer na vida da gente, no nosso corpo, que mostram que nós estamos ansiosos? Então, tem frequência cardíaca aumentada, sensação de falta de ar, sudorese, boca seca, tensão muscular, pescoço, costas, tá? Sensação de fraqueza. São sintomas que são resultantes de um quadro de ansiedade contínuo, de um estresse contínuo que a gente está vivendo. Outros sintomas é a sensação de que tu estás nervoso, que a gente está nervoso, está tenso, está irritado, apreensivo, impaciente, inquieto, frustrado, impotente, vulnerável, incapaz de controlar coisas da nossa vida. Dificuldade de tomar decisões, dificuldade de se concentrar. Outros sintomas, evitar situações que nós achamos que são perigosas, dificuldade para falar sobre determinados assuntos ou em determinadas situações, inquietação, busca de situações de segurança, daí tu evita aquilo que dá medo e fica numa situação mais segura. Isso, obviamente, aumenta o estímulo fóbico, aumenta o medo daquela situação. E, principalmente, alterações do padrão de sono e apetite, que são coisas fundamentais da nossa vida, mesmo que a gente não valorize. Nem toda ansiedade é patológica, tá? A ansiedade, na verdade, é uma informação que o nosso cérebro dá relacionado a um estímulo que a gente percebe. Então, eu sentir ansiedade em relação a alguma coisa só me diz que aquela coisa é desconhecida, é temerosa, é perigosa, é diferente, certo? Porque meu cérebro está reagindo a isso. Então, eu sentir isso é um sinal positivo de sobrevivência, certo? Muita gente diz, eu não tenho medo de nada. Pessoas que não têm medo de nada morrem cedo, porque elas se expõem a riscos, elas não conseguem avaliar o risco das coisas e elas morrem cedo. Então, não adianta ter medo, é fundamental para a sobrevivência da espécie de cada um. Os animais têm medo. Existe um mecanismo para isso. E esse mecanismo faz eles sobreviverem. Então, existe aqui, nessa curva aqui, ó, certo? Aqui a ansiedade, o aumento de ansiedade e o desempenho. Então, nem toda ansiedade é patológica. O aumento de ansiedade pode aumentar a nossa performance, pode melhorar o nosso desempenho até um limite. Quando a ansiedade passa desse limite e ela continua aumentando, o nosso desempenho também cai.
também cai. Então, sentir ansiedade numa situação que causa ansiedade é absolutamente normal. Ah, vou apresentar um trabalho em público. Apresentar o trabalho em público é uma situação que causa ansiedade. É ilusão, e muitas pessoas têm ilusão que vão chegar numa situação que causa ansiedade, elas não vão ter ansiedade. Ou que vão chegar numa situação que causa ansiedade, vão sentir ansiedade e acham que isso é errado. Não, numa situação que causa ansiedade, a gente tem que sentir ansiedade. Tá? A questão é o quanto de ansiedade. E o que a gente faz para evitar isso? A gente não pode evitar a ansiedade, simples assim. Agora, se a gente ficar treinando, se expondo devagarinho a apresentações na frente de pessoas, quando a gente for ter que apresentar de verdade, a ansiedade vai ser menor. Tá? Depois eu mostro um slide sobre isso. Então, existem formas de a gente ser mais tolerante à ansiedade. Para a ansiedade ser patológica, a gente precisa ver a intensidade dela. Quando o estímulo é pequeno e tu tem uma ansiedade enorme, isso é um sinal de que a coisa ficou ruim. Um sinal de que ela está patológica. Quando eu tenho medo de barata, ok, mas a barata, vamos cá entre nós, tem uma periculosidade muito menor que uma cobra. Então, ter medo enorme de uma cobra é muito mais adequado do que ter medo enorme de uma barata. Também a gente avalia a duração. Se eu vejo uma cobra, eu me assusto, eu saio fora e deu. A ansiedade diminui, dali meia hora acabou. Mas existem situações e pessoas que depois de uma ansiedade grande, essa ansiedade persiste, mesmo depois que o estímulo acabou. Isso é um sinal de ansiedade patológica. O tamanho, aí de novo, o tamanho do estímulo e o tamanho da ansiedade gerada é uma equação que a gente tem que sempre avaliar. Então, muito medo de barata, ou eu tenho medo de andar de elevador, eu tenho medo de andar de avião. São situações racionais em que as pessoas possam ter medo. Agora, evitar isso pela possibilidade de que possa parar, todos os elevadores podem parar. Né? Então, avaliar o causador da ansiedade é importante, para definir se ela é patológica ou não. E aqui, uma coisa muito importante. Quando o sistema emocional, quando a resposta emocional é muito grande, ela inibe a capacidade do cérebro ou as partes do cérebro que pensam racionalmente de funcionar. Então, quando eu estou em pânico, eu não penso. Se eu vou tirar a carteira de motorista, e eu fico em pânico, eu posso ficar paralisado e não arrancar o carro. Ou eu posso cometer erros que muitas vezes acontecem, comete erros que são bobos. Ou esquece de fazer coisas que eram básicas, que a pessoa fazia quando estava treinando. Por que isso? Porque a ansiedade estava muito grande, muito intensa, e inibiu partes do cérebro que são racionais. Do córtex pré-frontal, principalmente. Que é a parte do cérebro que para, que pensa, que avalia, que julga, que vê consequências, que busca memória, que memoriza, que presta atenção, que foca. Essa parte fica inibida. E a pessoa só acha que vive ou tem a sensação que só sente uma coisa e fica paralisada. Como nas provas, deu um branco. Deu um branco porque a ansiedade estava muito grande, muito intensa. E a ansiedade pode ficar mais intensa quando eu acho que qualquer coisa que me causa ansiedade, ou qualquer ansiedade que eu sinto, é patológica. E isso não é verdade. Ter ansiedade, a ansiedade é uma resposta emocional normal.
que nós precisamos ter para sobreviver. Ok? A OPAS publicou uma nota sobre o surto de Covid em março, né? E com algumas recomendações para a saúde mental e trabalhadores em saúde mental, né? Que são bem legais, assim. Que todos estamos expostos e que precisamos estar juntos e conversar sobre isso e dividir as nossas angústias. Tem uma frase que eu achei muito legal, que é a mais importante para mim, que é: não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, que a gente não sabe quando é que vai terminar. Então é importante que durante a maratona a gente tenha períodos de relaxamento, tenha períodos de alimentação, de reposição de água, que a gente diminua o ritmo, porque a gente não sabe quando vai terminar. A gente precisa poupar energia para chegar até o fim. E a gente não sabe quando é que é o fim. Sabemos que ainda vai um bom tempo. Certo? Então, precisamos nos cuidar continuamente para nos preservar continuamente até chegar ao fim dessa jornada. Ficar mal, ficar ansioso, chorar, se desesperar, não é sinal de fraqueza. É sinal de que chegou no limite. Porque todos nós temos um limite. Tá? Então a gente chega no limite, a gente pede ajuda. Não é feio pedir ajuda. Feio é tu ultrapassar o limite e descompensar. Tá? Pedir ajuda é se prevenir do pior. E isso é uma coisa que a gente precisa estar muito claro, porque as pessoas precisam encontrar na gente, e em vocês também, uma pessoa que pode ouvi-los e orientá-los. Vocês não precisam salvá-los, mas vocês podem ouvi-los e encaminhar para sistemas de apoio que possam ajudar as pessoas. Fala também nessas mensagens para coordenadores de equipe, mensagens positivas, estimular a união das equipes, informar sobre os sintomas que podem estar acontecendo, para que os seus colaboradores se sintam apoiados. Para trabalhadores da linha de frente, que eles têm o direito de estar cansados, que eles têm o direito de cair, e que isso não é um sinal de fraqueza, é um sinal que a resistência deles foi alcançada e que eles precisam recarregar as baterias. Todos nós precisamos recarregar as baterias. Isso não é privilégio de ninguém, isso é uma necessidade humana. E que todos nós estamos enfrentando uma coisa que não víamos antes. Ninguém viu algo parecido. Talvez o mais parecido tenha sido a Segunda Guerra Mundial, ou a Primeira, sei lá. A gente nunca viu isso. Em 2020, a gente está vivendo tudo isso dentro de casa, com proibições, com muita informação e desinformação, muita bobagem sendo dita, tá? E a gente na mão de pessoas pouco qualificadas, que podem estar tomando decisões muito mais por questões políticas do que por questões médicas, né? E que cada um reage ao estresse de uma forma diferente. Então as pessoas precisam se conhecer para, quando esses sinais aparecerem, elas procurarem ajuda. E, de novo, não é sinal de fraqueza. Chegar ao limite não é sinal de fraqueza. É simplesmente a constatação: chegou no meu limite, eu não posso mais, eu preciso parar um pouquinho, carregar as baterias,
Porque as pessoas estão saindo para trabalhar, principalmente os trabalhadores que estão na linha de frente, estão lá, é um estresse no trabalho horrível, aí chega em casa tem outro estresse, porque tem a família que está confinada dentro de casa, os filhos que não estão indo na escola, então não aguentam mais ficar dentro de casa, os familiares que as pessoas conviviam um pouco, então é um Big Brother em cada casa. Então é estresse do trabalho, chega em casa é um outro estresse. E isso vai afetando as pessoas. O bom, que é aquilo que eu falei para vocês, isso é um experimento em que eles pegaram pessoas que tinham ansiedade para falar em público e eles expuseram essas pessoas a 5 exposições em público e mediram o cortisol deles, que é o hormônio de estresse. E eles verificaram que na medida em que as pessoas iam sendo expostas, o nível de cortisol, então a resposta a esse estímulo pelo cortisol foi diminuindo. E isso pode ser o princípio da habituação. Na medida que eu me exponho àquilo que me causa ansiedade e medo, esse medo e essa ansiedade vão diminuindo. Na medida que eu enfrento o meu medo inicial era grande, depois vai diminuindo, até talvez pare, mas talvez nunca pare. Mas ter um medinho e enfrentar a situação é bem melhor do que ter um medo grande e não enfrentar a situação. Tá? Então, isso mostra que se nós conseguirmos enfrentar as coisas, existe um mecanismo biológico que nos permite nos habituar ou nos tornar mais resistentes às situações. Talvez isso seja um dos princípios da resiliência, né? Que é estar exposto à situação nos torna mais fortes a ela. Então, o que a gente pode fazer? Tá? O que a gente pode fazer? Uma coisa importante é dormir 7 a 8 horas, manter o padrão de sono, mesmo que não se trabalhe, mas mantenha o padrão de sono. Tá? De antes. Tá? Quem não está trabalhando, não está estudando, pode dormir 8 horas. Então durma, vai fazer muito bem para o cérebro, muito bem para o cérebro. Tá? E para o corpo, e para o sistema imunológico, e para o hormônio pro hormônio de crescimento, e para os hormônios da saciedade. Então, dormir tem uma série de vantagens. Porque se dormir não prestasse, a gente não estava mais dormindo. E todos os animais dormem. Então, existe uma função em dormir. Se não houvesse uma função da sobrevivência, a gente não estava dormindo mais. Tá? Então, dormir tem uma função importante. Alimentação. Existem evidências cada vez mais robustas de uma ligação entre o cérebro e o intestino. Para vocês terem uma ideia, existe mais serotonina no intestino do que no cérebro. Tá? Então, aquilo que nós comemos pode ter uma influência maior sobre o cérebro que a gente imaginava, inclusive com sintomas psiquiátricos. Tá? Isso assim, ó, os estudos estão ficando cada vez mais robustos. Estamos falando em probióticos, o intestino, tá? Probióticos e saúde mental. Uma coisa que dá para fazer também é trocar de assunto. Não adianta você ficar vendo emissoras de TV que passam o dia todo dizendo morreu mais um, morreu uma criança, morreu, certo? Está cada vez pior, não tem tratamento, aquele medicamento não serve, estão falando isso, estão falando aquilo. Troca de canal. Não adianta. Fique alienado. Tá? Ficar sabendo quantos morrem a cada minuto não vai mudar nada na sua vida. Se proteja, mas veja coisas que são mais positivas. Tá? Embora as pessoas estão falando muito o tempo todo disso, troque de assunto, fale sobre um assunto, fale besteira, tá? Mas não fique falando disso. Isso não vai fazer bem. Embora pareça piegas, mas uma paisagem assim cria um estímulo para a nossa amígdala positivo ou neutro. Um estímulo neutro é melhor que um estímulo negativo. Então, sentar ali e ficar olhando a água, a paisagem, respirando, pegando sol e não pensando em Covid, melhor ainda.
Então, esse estímulo pode entrar, estimular a amígdala de uma maneira mais benéfica, que transmite ao cérebro, tá, informações mais positivas, e não essa enxurrada de informações negativas e ansiedade que a gente está vivendo. Isso é uma foto do meu consultório, da vista do meu consultório de noite, tá? E aqui uma de dia. Então, veja bem, a gente não pode evitar reconhecer que essa foto tem duas partes. Tem o mar, a natureza, o arco-íris, e tem uma parte urbana, não muito bonita. Eu olho os dois, mas eu posso dar mais valor para a parte da natureza. Eu posso ver que nessa foto, para mim, o mais importante é a água da lagoa, é o céu, é o arco-íris. Eu posso fazer isso, é uma decisão minha. Como eu posso achar que o mais importante é os edifícios mal cuidados? Eu posso achar. É um direito, é uma prerrogativa e eu posso fazer isso. A questão é que quando eu dou mais valor para o céu e para o arco-íris, o estímulo que entra no meu cérebro é um estímulo mais positivo. Quando eu dou valor para os edifícios mal cuidados, o estímulo que entra no meu cérebro é um estímulo menos positivo. E isso tem consequências. E esse detalhe de nós podermos escolher o que olhar, a direção que estamos pensando, o estímulo que nós estamos precisando, é uma possibilidade, é um mecanismo importantíssimo para a gente diminuir a ansiedade e melhorar na nossa vida. Finalizando, eu quero agradecer mais uma vez o convite. Espero que eu tenha ajudado a agregar informações que possam ser úteis para cada um de vocês e para as pessoas na volta de vocês, porque realmente assim todas as previsões relacionadas à saúde mental para o ano que vem são muito alarmantes. Muito alarmantes. E a gente precisa estar pronto e precisa estar principalmente difundindo informações médicas corretas. Não ficar nesse mundo de especulações e ouvindo gente que não tem nada a ver. A gente precisa estudar, a gente precisa correr atrás, a gente precisa ver o que realmente funciona, porque no ano que vem as coisas serão muito, muito trabalhosas em termos de psiquiatria. Muitas pessoas vão ficar doentes ano que vem, em função de tudo que a gente está vivendo. As pessoas mais vulneráveis emocionalmente vão realmente ficar doentes. E essas pessoas precisam ser atendidas, elas precisam ser informadas para elas buscarem atendimento antes do pior, antes de ficarem muito mal. Isso poupa tanto a elas quanto aos familiares. Até mais uma vez, obrigado.